Datafolha apontou uma diferença de 13 pontos entre Lula e Bolsonaro. Já a Futura Inteligência mostrou empate técnico entre os principais candidatos, então 2 levantamentos. O estudo do Instituto Datafolha foi encomendado pelo jornal Folha de São Paulo e pela TV Globo. Os números indicam Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, com 45% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro, do PL, com 32%. Ciro Gomes, do PDT, chegou a 9% e Simone Tebet, do MDB, subiu para 5%. Em relação à última pesquisa, Lula caiu 2 pontos percentuais e o presidente da República se manteve estável. Já o ex-governador do Ceará cresceu 2 pontos e a senadora sul-mato-grossense teve uma alta de 3 pontos percentuais. Soraya Tronic, do União Brasil, Pablo Marçal, do PROS e Felipe Dávila, do Novo, ficaram com 1%. Os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos somam 4% e não sabe ou não responderam 2%. A pesquisa do Datafolha ouviu 5.734 pessoas entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%. Já na pesquisa feita pelo Instituto Futura Inteligência, que foi contratada pelo Banco Modal, Jair Bolsonaro e Lula aparecem em empate técnico na disputa pelo Palácio do Planalto. Segundo o levantamento, Bolsonaro tem 40,1% das intenções de voto em cenário estimulado, já Lula aparece com 36,9%. Como a margem de erro estimada é de 2,2 pontos percentuais, os 2 candidatos estariam tecnicamente empatados. Depois, na sequência, Ciro Gomes, do PDT, com 10,1% e Simone Tebet, do MDB, com 2,2%. Esse estudo também registrou 4,6% de eleitores que declararam voto branco ou nulo, mesmo percentual de indecisos. Para o levantamento foram entrevistados 2.000 eleitores em todas as regiões do país. Olha, para o ouvinte atento do Jornal da Manhã, essa pesquisa do Datafolha não traz nenhuma novidade. A gente já alerta aqui, desde o início do segundo semestre, que as pesquisas elas começariam a mudar, que aquela expectativa, que aquele oba-oba de que você teria alguma candidatura nacional tendo tração suficiente para resolver a situação no primeiro turno, que esse quadro ele não se confirmaria. Isso por uma série de fatores, uma série de indícios, tá? Indícios técnicos e indícios científicos. Agora, esse alerta que a gente fez aqui no jornal, trouxe as informações, ela começa a se confirmar. Então o Datafolha ele começa a se aproximar do que outros institutos já traziam, ou seja, que a disputa ela tem de ficar acirrada, né? Nós conversávamos aqui, inclusive antes do jornal, com a Bia, mostrando como a própria popularidade, o índice de aprovação do governo também melhorou. Então você consegue ter normalmente essa comunicação. Sobe os índices de aprovação, logo em seguida você tem uma tendência a um crescimento da intenção de votos. Ou seja, essa disputa ali entre os 2 principais candidatos tende a ficar cada vez mais acirrada. Quem apostava numa resolução rápida dessa eleição vai perder. Outra coisa, o que tem daí sim de novidade é o crescimento das candidaturas fora da polarização. Não dá para chamar de terceira via porque elas estão ali difusas, né? Que é o crescimento da Simone Tebet e do Ciro Gomes. E a gente começa a ver, por conta desse crescimento, Bia, uma estratégia do PT de começar a bater mais sistematicamente nessas candidaturas, requentar vídeos em relação ao Ciro Gomes, requentar algumas ações em relação a Simone Tebet e o MDB. Então, assim, essa campanha ela tende a começar a esquentar e ficar cada vez mais suja, cada vez mais disputada, e as pessoas começam ali a abrir a caixa de ferramentas sem tanto escrúpulos. Então a gente vai acompanhar essa eleição com muita atenção, e a tendência que a gente já alertava os nossos ouvintes é que a disputa se acirre e fique mais apertada. É isso, Bia. É isso, campanha esquentando, pesquisas mudando e a gente sempre informando e opinando, interpretando tudo para você que nos ouve e nos assiste. Agora 7h40.